Tudo bem? Filipão, pode ser para você a primeira? Claro. Bom, veio a classificação, mas a gente teve aos 3, 4 minutos um fato que mudou um pouco a cara do jogo, né? O que o jogo poderia ser e o que o jogo foi, que foi a expulsão do Felipe Melo. É um jogador que durante a temporada tem uma média aí de um cartão amarelo a cada 2 jogos, que já foi expulso em final de Paulista, que vai te desfalcar na semifinal da Copa do Brasil também, além da Libertadores. O quanto te preocupa essa postura, esses fatos que acontecem mais de uma vez durante a temporada, quanto que isso pode comprometer o trabalho de vocês? Pode comprometer durante um jogo, sim, mas o que aconteceu depois do episódio da expulsão foi o que eu quero falar para vocês. Não quero falar sobre expulsão, não quero falar sobre arbitragem, tenho a garganta seca, não tenho nada para dizer, mas quero falar sobre a equipe que jogou 98 minutos com 10 jogadores. É isso que eu tenho que pensar, valorizar e dar os parabéns a uma equipe que jogou 98 minutos contra uma outra equipe, tomou um gol num cruzamento, num chute fantástico, que eu não sei o que aconteceu, e que se comportou de uma forma maravilhosa. E é assim que se formam as equipes, que são as equipes vencedoras. Eu vejo por esse prisma. Outro assunto, Felipe Melo, situações que aconteceram antes ou depois, é um assunto de vestiário, é um assunto que eu vou tratar internamente. Eu tenho uma pergunta para o Felipe, pergunta para o Bruno. Primeiro, o Bruno, eu queria que você falasse um pouco dessa casca que o time adquire, até em virtude, né, melhor campanha, mas como disse e lembrou aqui o Felipão, também teve uma situação diversa hoje que conseguiu superar. E para você, Felipão, como é que é o trabalho? Porque, caso do Felipe Melo à parte, a gente tem notado, né, inclusive com clubes brasileiros, essa relação com a arbitragem é uma relação um pouco mais difícil. Você vai pedir também essa atenção, o trato da parte emocional também, por gentileza? Essa casca que você disse, né, acho que nesse tipo de competição igual a Libertadores, ela é muito necessária, né? Acho que desde o começo da Libertadores nós vemos fazendo uma boa campanha, fazendo bons jogos, né, principalmente fora de casa. E o time já vinha criando uma maturidade muito grande, né? O último jogo lá contra o Cerro, o time fez uma partida muito consistente, né, defensivamente. E as oportunidades que nós tivemos, né, fizemos 2-0. E hoje, né, aconteceu a expulsão e foi um jogo para a gente criar um pouco mais, né, dessa casca, né, de Libertadores, né, da união do grupo. Então o time mostrou uma maturidade muito grande hoje, né, de saber jogar o jogo, né. Era um jogo muito difícil, onde que eles precisavam do resultado. Automaticamente eles já iam vir para cima da gente, né, e com a menos, né, claro que eles vieram para cima ainda mais. Mas o time marcou super bem, soube suportar os 98 minutos, e a gente sai muito fortalecido desse jogo, com certeza. Muito feliz pela classificação, mas mais ainda fortalecido pelo jeito que foi o jogo, pelo espírito que precisou que a gente jogasse hoje, né? Então isso foi muito bom. E aproveitar, Felipão, eu fiz a pergunta, vou refazê-la. A respeito dessa relação com a arbitragem, é claro que você não quer falar do lance do Felipe, mas a gente... Não vou falar de arbitragem. Tá, mas é só essa questão do equilíbrio emocional. Também você pode falar? Aqui, não tenho o que falar. Equilíbrio emocional é de todos, é nosso como equipe, é da arbitragem, é inteligência para arbitrar também, e nosso como jogadores, técnicos e tudo mais. Pronto, é isso que tem que ter. Ô Felipão, ainda sobre esse lance, é claro que você é um cara muito experiente, eu queria saber como que você trata a partir de agora. Você acha que ele precisa de carinho? Como é que funciona a partir de agora? Já disse a vocês que eu vou tratar do assunto internamente. Então, reformule a tua pergunta para qualquer outra pergunta. E a segunda pergunta seria o que você pode falar rapidamente a respeito do próximo adversário na Libertadores, um reencontro que você vai ter, por exemplo, com o Valdívia, né? Um cara que você conhece bastante aqui. Eu vou jogar contra o Colo-Colo. Colo-Colo tem um jogador que se chama Valdívia, jogou no Palmeiras, que nós tivemos aí muito tempo juntos e tudo mais. Mas nós não vamos nos encontrar apenas com o Valdívia.
Vamos encontrar com o Colo-Colo. Nosso adversário é o Colo-Colo. Bruno, boa noite. Boa noite. Queria te ouvir sobre o torcedor. Fez uma atmosfera hoje que há muito tempo não se via aqui no Allianz Parque. Qual é a sensação que você ficou depois de todo o jogo? E para o Felipão, você já disse que não vai falar sobre o lance específico. Eu queria te ouvir sobre o Thiago Santos. É uma possibilidade, quem sabe, essa expulsão para ele ganhar uma oportunidade, uma sequência no time titular, Felipão? Vai primeiro. Falando da torcida, a torcida sempre comparece em peso, né? A torcida do Palmeiras sempre nos ajuda muito. Hoje foi um jogo muito nervoso, né? Foi um jogo atípico, então o torcedor hoje fez uma atmosfera incrível, onde cada bola que a gente tirava, né? Cada aperto que a gente dava, né? Cada susto às vezes que a gente dava no adversário, o torcedor nos empurrava muito, gritava muito. Isso dava mais energia pra gente. E é uma coisa, o que aconteceu hoje aqui foi uma coisa fantástica, né? Tanto o jogo, como eu já disse antes, como foi, né? A entrega dos jogadores e do torcedor também, né? Que cantou os 100 minutos de jogo hoje e nos ajudou demais, né? Cada torcedor gritando pra caramba cada bola que a gente tirava. Então a gente sai muito feliz, né, pela classificação e poder dar, né, esse presente também para o torcedor que compareceu e nos ajudou demais. Eu é o quê? Provavelmente tem uma sequência um pouco maior, dependendo do que acontecer com o julgamento do Felipe. Mas o Thiago vinha jogando, é um dos jogadores, eu tenho 24, 25 fora os goleiros, e todos vêm jogando. Então, jogando o Thiago, se não jogar o Thiago, joga o Gabriel, que é o menino da base. Se não jogar o Gabriel, tem o Jean, tem o Bruno Henrique e Moisés. A gente vai misturando os jogadores e vai chegando nas competições que quer chegar. Felipão, boa noite. Quando você prepara o teu time para um jogo como esse, obviamente você não imagina que possa acontecer o que aconteceu hoje, né? Claro que óbvio. Como que muda o planejamento dentro de um jogo? A estratégia inteira que você montou, você tem que modificar ela com apenas 3 minutos de jogo. Como que funciona isso para o treinador? Funciona para o treinador de uma forma equilibrada se tu já tiveres trabalhado mentalmente o grupo para uma determinada situação. Estás ganhando um jogo com dificuldades, tu pode passar o teu sistema de 3 jogadores de meio e 3 de ataque para um 4-4-1 ou um 4-1-4. E aí a gente trabalha isso nos treinamentos táticos. Então, não é que a gente esperasse, nem espera, mas a gente faz no treinamento tático algumas simulações, não pensando em expulsão apenas, mas pensando em dificuldades técnicas. E quando hoje aconteceu, o pessoal já tinha uma noção do que era para fazer 4-4-1, deixando o Borja ali exposto para 2 zagueiros e um volante, né? Mas era o que nós tínhamos, e ainda assim acho que nós criamos umas 2 ou 3 chances vivas de gol. Então foi um jogo de superação, um jogo em que essa equipe cresce por ter perdido, mas passado de fase, e um jogo onde nós aprendemos algumas coisas mais na parte tática, e acho que nós evoluímos mesmo perdendo. Felipão, queria lembrar aqui que durante a semana você chegou a frisar que não está resolvido, não vai ser um jogo tranquilo e tudo mais. Claro que imagino que nem você podia esperar a maluquice que foi. Mas de qualquer forma, como é que é esse seu processo interno para sempre voltar para o chão e entender essa maluquice que às vezes é o futebol, esse imponderável que surge? Como é que você sempre se mantém assim? Porque a gente é técnico, vocês são jornalistas, para vocês tudo é fácil, é muito tranquilo. 2-0 já está resolvido. Não está resolvido, não é assim. Então a gente tem que fazer os jogadores entenderem que no futebol tem algumas situações que podem mudar de uma hora para outra e que te obrigam a tomar algumas atitudes que podem te levar a uma desclassificação. Mostrar a eles o que tem, os exemplos anteriores, o que aconteceu,
Eu lembrei hoje, o Bruno aqui pode me ajudar, eu lembrei antes da final do jogo, do iniciar o jogo, de que em 1995, se não me engano, o Grêmio jogou em casa com o Nacional de Medellín, se não me engano, e ganhou, estava ganhando 3-0 até os 40 minutos. Aí por quê? Relaxou, achou que já estava ganho, né? Tomamos um gol. E aí o que acontece? Se tomássemos um gol lá no início, poderíamos ficar na dúvida, atacar, defender. O que aconteceu? Tomamos o gol no início, como eu já tinha previsto. Então passei isso a eles hoje, olha, 2-0, a gente pode tomar um gol, não sabe se vai sair, se vai ficar, vai ser alguma coisa na cabeça de todo mundo, então já vamos nos preparar. A gente vai preparando a equipe para uma dificuldade. Se as coisas correm bem, não precisa preparar nada. Palmeiras perdeu para o Cerro Porteño por 1-0 lá no Allianz Parque, mas se classificou para a próxima fase da Copa Libertadores em um jogo em que o Felipe Melo, mais uma vez, foi expulso aos 3 minutos. É isso mesmo, ele jogou 3 minutos e foi expulso porque fez uma falta criminosa em cima do jogador do Cerro Porteño, que ficou com a perna toda acanhada depois da entrada do jogador do Palmeiras, né? Ele mais uma vez arrebentou com o esquema do Felipão, né, que não quis falar sobre isso na entrevista. Ele é desequilibrado, é ridículo, cidadão, as atitudes dele são patéticas e só prejudicam o Palmeiras. Não é a primeira vez, nem a segunda vez que o Felipe Melo prejudica o Palmeiras em uma situação importantíssima para o Palmeiras na temporada. Por pouco o Felipe Melo não jogou fora a Libertadores para a torcida do Palmeiras. E a torcida do Palmeiras já perdeu a paciência com o Felipe Melo. Já não é mais engraçado o que ele faz. Já virou uma coisa ridícula isso que ele faz todo jogo, de querer ser um engraçadinho, de ficar dizendo que é palestrino, que fica indo pra cima dos outros, fazer uma falta desnecessária como foi, porque nem se fosse necessária era para ele ter feito dessa maneira que ele fez, rasgando a perna do jogador do Cerro Porteño. E a expulsão, cartão vermelho muito bem aplicado. Eu faria a mesma coisa porque 3 minutos de partida não é possível que o Felipe Melo viu necessidade de fazer aquela falta ainda mais da maneira que fez. Então foi ridículo, foi patético. Mais uma vez ele protagoniza mais um episódio lastimável em sua carreira. Ele se acha ídolo no Palmeiras, mas ele não é ídolo em canto nenhum. Primeiro porque todo jogo que ele vai, ele arruma confusão, porque no jogo de ida ele fez um gesto obsceno para a torcida do Cerro Porteño. No jogo de volta ele é expulso na frente de todos os palmeirenses, mostrando como ele é patético. E aí todo mundo vai defender o Felipe Melo porque a torcida do Palmeiras já perdeu a paciência com ele. E ele não tem que estar perguntando pro árbitro da partida por que ele foi expulso, porque ele sabe muito bem porque ele saiu de campo com falta aos 3 minutos, né? Brincadeira. A equipe do Palmeiras, depois que o Felipe Melo saiu de campo, com certeza abalou o emocional e abalou a equipe tecnicamente também, porque o Felipão não estava planejando, como ele disse na entrevista. Claro que não, que eu não estava planejando isso aí, mas quando coloca o Felipe Melo em campo, você corre esse risco, porque ele tem 18 cartões amarelos, ele não tem nenhum gol pela equipe do Palmeiras. A função dele é volante, ele não é para fazer gol, ele não é atacante, não é centroavante, mas ele não fez nenhum gol, ele levou 18 cartões amarelos, é impressionante, e 2 cartões vermelhos. Aí quando você coloca o Felipe Melo em campo, você já sabe que qualquer imprevisto pode acontecer, né? Ele pode ter uma raiva repentina, né? Pode estar com raiva de alguém e ser expulso dentro de campo e desmoronar o esquema tático da equipe do Palmeiras. Por sorte, graças a Deus, a torcida apoiando, os jogadores conseguiram sustentar, porque no final da partida o Daverson, em uma atitude que também foi patética dele, de dizer que a bola bateu no rosto dele porque todo mundo viu que não bateu, as câmeras mostram, os torcedores todos viram a simulação descarada do Daverson, dizendo que a bola bateu na cara dele e não bateu, foi expulso também. O Palmeiras ficou com 9 em campo, né? E 2 expulsões infantis do Felipe Melo já de praxe.
Quando o jogador do Cerro Porteño saiu na ambulância de campo, né, a torcida do Palmeiras aplaudiu. E parabéns à torcida do Palmeiras, que apesar desse jogo ter sido conturbado, né, o Felipe Melo ter sido expulso mais uma vez, né, mostrando toda a sua pateticia para a torcida, né, toda a sua ridicularização na frente da torcida, né, o Daverson também protagonizar aquele episódio patético. A equipe do Palmeiras jogou um futebol razoável na partida. O jogo foi ruim, o jogo não teve muitas oportunidades. O Everton falhou no gol da equipe do Cerro Porteño no segundo tempo. Ele falhou porque quando tem um cruzamento e o Everton vai logo na bola, não. Se ele esperasse, talvez não tivesse acontecido aquilo, porque ele já estava meio fora do gol. Aí ficava difícil para ele pegar. Mas eu acho que não foi por isso que a equipe do Palmeiras perdeu o jogo, né? Felipe Melo é um dos grandes responsáveis, quase que ele jogava tudo no lixo, mas o Palmeiras conseguiu sustentar com bom futebol. O time continua consistente, o time continua com uma ótima defesa, né? E se não fosse o Everton, que é um ótimo goleiro, porque não é porque ele tomou um gol que pra mim foi um frango, que a gente vai massacrar ele também, porque ele ficou 9 jogos sem levar nenhum gol, e isso é uma marca muito difícil. Jogou com vários times, inclusive na Copa Libertadores da América. Uma marca muito difícil, muito complexa. Não é por isso que a gente vai execrar o Everton, né? Mas a equipe do Palmeiras jogou um futebol muito abaixo do que era esperado. Não sei porquê, não sei se foi o emocional, não sei se foi o técnico, mas um futebol muito abaixo do esperado diante de sua torcida, diante da equipe medíocre como é o Cerro Porteño. Mas 2 lances marcaram o jogo, né? O Felipe Melo, mais uma vez, né? Que eu não vou repetir, que ele é responsável, inconsequente. Ele não sabe o peso que é vestir a camisa do Palmeiras, porque ele não cumpriu sua função direito em nenhum clube. Ficou com essas atitudes medíocres e patéticas em todos os clubes que ele passou. Por isso, só onde ele passa, ele deixa ódio e ressentimento. Veja, o Daverson também, né? No final da partida, porque eu vou explicar como foi o lance. Teve lá uma disputa de bola, né? Aí o jogador foi chutar a bola. Aí o Daverson, né? Porque eu não sei porque ele fez aquilo. A bola passou em cima da cabeça dele e ele fingiu. Todo mundo viu uma atitude descarada, ele se jogou no chão. Mas foi muito descarada a atitude do Daverson. E foi expulso, né? Ainda ficou batendo lá nos peitos na frente da torcida, né? A torcida toda viu o papel patético que ele fez na frente da torcida do Palmeiras, que é uma torcida muito apaixonada para ver o Felipe Melo sendo expulso, o Palmeiras perder para o Cerro Porteño, não jogar bem, o Everton falhar e ainda ter a atitude do Daverson dizendo que a bola bateu na cabeça dele. Pelo amor de Deus. A noite só não foi pior porque o Palmeiras conseguiu fazer 2-0 lá no Paraguai e conseguiu se classificar para a próxima fase da Copa Libertadores. E o Felipão e o Bruno Henrique deram lá coletiva, que estão de parabéns, inclusive, pela partida. Mas o Felipe Melo e o Daverson, né, nada a declarar. Palmeiras passa para a próxima fase, enfrenta o Colo-Colo do Chile na próxima fase da Copa Libertadores da América e segue com uma ótima campanha na competição continental.